Diba, muy bueno. Muy bueno, Cocheno, nguri canal. cocheno. Musono, luminho. Ewa, Nasa kuila chinji. Rambe ewa, pungwa anukwase chinji. ewa. Diba, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Queria realçar que o último evento que o Diba fez parte, o Sagrado Feminino Africano, foi fantástico, de verdade, foi fantástico. Podemos aprender aí lições para a nossa vida e tenho certeza que as mulheres que fizeram parte, os rapazes, os homens que fizeram parte deste evento, puderam sair daí enriquecidos. E eu tenho sempre dito, não há ninguém que faça parte de alguma palestra sua que não saia de lá com algum pensamento diferente. Ninguém entra nas palestras que temos presidido sem sair transformado. A decisão muitas vezes não é feita no momento, mas as pessoas quando chegam nas suas casas acabam refletindo de tudo o que ouviram e acabam levando para a sua vida. E estás a fazer parte da transformação psicoemocional e espiritual de muita gente. Obrigado por isto, em nome de todas essas pessoas que têm sido transformadas e ajudadas no que diz respeito ao despertar espiritual. Ninguém, matonto, Nós é que agradecemos. matonto. Indo logo ao assunto, sobre o que o Diba vai falar-nos hoje? Hoje vamos falar sobre o casamento. Muito bom. Essa questão do casamento é muito abrangente. É, muito, É muito abrangente. muito. Nós precisaremos ouvir no teu estilo, de uma forma mais profunda. Faça-nos viajar, por favor, sobre essas questões. O que é o casamento, Diba? O casamento é a união de duas pessoas, né, que mantêm uma aliança. Essas duas pessoas que decidem se unir, que decidem se juntar, elas casam-se, ok? Ou seja, esse lado e esse lado se juntam, então faz um casamento. Para não virmos aqui aprofundar a própria palavra casamento do português, né? Porque nós precisamos passar sempre a ideia daquilo que é a nossa essência, ou seja, a nossa tradição, o nosso próprio ser. Como é que nós podemos passar essa ideia? Casamento na tradição é diferente do casamento de hoje em dia. Aquilo que nós hoje praticamos, muitas das vezes temos conhecimento como o casamento, é diferente daquilo que era praticado na tradição. E eu nem vou falar dos casamentos feitos no modo europeu, porque às vezes, talvez devamos pensar assim, tipo, eu vou falar do casamento feito no modo europeu, que todos nós já soubemos que é, na verdade, um casamento que não faz parte do nosso estilo primário, ou seja, daquilo que nós somos desde que existimos como africanos. Mas falar propriamente do próprio casamento feito hoje, o próprio casamento que nós chamamos, como é que se chama? Alambamento, né? Alguns até dizem pedido. Alambamento e pedido. Antes do alambamento tem a apresentação, né? Está aí a questão. E a apresentação é como se fosse a festa ou o encontro menos importante. Quando digo menos importante, porque há quem não dá muita primazia na apresentação. A apresentação para ele é um tipo de introdução. E o que o casamento é a festa.
onde vai se comer, vai se beber, vai se gastar, e a família da noiva vai receber então, vai receber o dote, que vai receber o dote. E nós temos isso como um verdadeiro exemplo de casamento. Deixa só esclarecer algo. Nós temos isso como um verdadeiro dote de casamento. E ainda pensamos assim, tipo, isso é a tradição. E pensamos que isso é a tradição, concluímos também às vezes que quem não passa por esse processo de dar o dote, algumas famílias até são mesmo exageradas. Algumas famílias são mesmo exageradas quanto à questão do dote. Então nós concluímos que a apresentação é menos importante do que o alambamento, que nós chamamos de pedido, porque é lá onde vem o dote, dá-se todas as coisas necessárias que a família pede. E a apresentação para nós acaba sendo menos importante. Só que, será que esse é o casamento? Porque quando nós falamos que muitos dos nossos valores foram esquecidos, nós devemos entender que o casamento também pode ser um desses valores que foi esquecido. Porque muita coisa que nós vivemos hoje na África atual, né, não são exatamente os costumes. Você vê aqui na cidade de Luanda, seja o Mukongo, seja o Vimbundo, seja o Chokwe, segue o mesmo estilo de casamento. A apresentação, podem falar de outra forma, não sei o quê, isso vai variar nas famílias também, mas a apresentação é sempre o primeiro passo, né? E depois vem o quê? O pedido. Ou o alambamento, né? É isso que diz. Que é a entrega do dote. Sim. Para aquelas questões que as pessoas, a partir da apresentação, já começam a viver juntos. Existem consequências desde a apresentação passarem a viver juntos sem entregar o dote? Alguma coisa pode estar aí a ser atropelado só pelo facto de não ter sido entregue o dote? Porque muitas vezes nós temos ouvido isto, é porque você não entregou o dote, é porque o tio não recebeu o dote. Por isso é que você está a viver este problema no seu relacionamento. Mas e aqui a passagem que o Diba está aqui a transmitir-nos de que a apresentação é um dos passos mais importantes, se não o próprio casamento, porque aí é a primeira reunião entre famílias. com certeza. Mas esse tio que está a dizer que é porque você não entregou dote, eu vou fazer isso na sobrinha porque você não entregou dote. É um tio que é um tio alienado que até agora pertence a uma igreja missionária, né? Porque cresceu numa igreja missionária, não é? Mas é aquele tio que ainda fala pela família. Percebe? Ainda fala pela família porque ele fala bem a língua materna ou ele andou com os mais velhos. Mas esse tio conhece a tradição? São normalmente esses tios colocados em reuniões para defender a família. Agora, será que esse tio conhece a tradição? Ou esse tio guardou algo que ele aprendeu com os mais velhos que disseram, olha, tem que saber falar na família, tem que resolver os problemas da família, assim, mas será que conhece a tradição? Eu falo abertamente, todos sabem, eu repito várias vezes que tradição é ciência. A tradição é ciência. E ciência é conhecimento, como se aplica? Porque quem não tem conhecimento não vai saber que 1 mais 1 dá 2. Que 2 mais 2 dá 4. Porque essa pessoa não aprendeu. Mas quem aprende acaba conhecendo o verdadeiro valor da coisa e sabe como aplicar.
em qual momento aplicar e em qual espaço aplicar. Ou seja, tempo e espaço, sempre. Vou voltar no tempo e no espaço para entendermos aqui a questão do dote. Vamos ver que hoje certas exigências dos tempos antigos, que nós temos nos tempos antigos, hoje já não pedem mais. Algumas famílias já não conseguem pedir certas coisas porque hoje em dia hoje já não aparece mais, hoje já não se pede mais. Quer dizer que logo mesmo a questão do dote vai variando de tempo em tempo, de tempo em tempo. Pode chegar um tempo que o dote vai ser mesmo só já um cartão Visa. Vamos chegar a este ponto de... Pode chegar um tempo que o dote vai ser só um cartão Visa, porque o mundo vai entrando cada vez mais na era digital. Como já é. Ok. E amanhã vai se pedir o quê como dote? Bitcoin. Ok. Vamos pedir Bitcoin. É. Porque quando já não tiver mais nada aqui para dar como espaço, como terreno, porque todas as casas, por exemplo, todos os espaços já foram ocupados, vai pedir mais o quê? Quer dizer que vai mudar. Já viu aquele filme? Já viu aquele filme dos irmãos aqui? Em que o tempo é contado no braço. Há um filme que eles fizeram em que o tempo é contado no braço. A tua vida, o teu tempo é contado no teu braço. Se te restam 30 minutos, quando acabar os 30 minutos, tu vais morrer. Eu não sei qual é o filme, o título do filme, mas é um filme. O tempo é contado no braço. Uhum. Quero dizer que é com isso. Quer dizer que se hoje também nós passar a contar o tempo no braço, dote vai ser o quê? Vieste casar, tem que dar um pouco do teu tempo no chefe de família. Para ficar com a filha dele, com a sobrinha dele, não é assim? Tu vieste casar. Sim. A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo que está no braço. Porque casa tudo se compra com quê? Com tempo. Então, o que eu vou te pedir? Vou te pedir casa. Tu morrer, não vou usar, vou precisar de quê? De tempo. Quer dizer que se hoje os tempos mudarem para os dotes serem tempo ou ser um cartão Visa, vai se pedir cartão Visa. Não quer dizer que o dote muda de acordo com o quê? Tempo. E hoje vamos pedir o quê? Os pedidos hoje já não são mesmo. Antigamente pediam um gerador. Os nossos irmãos Babacongo tem uma lâmpada assim, uma lanterna antiga assim. Tem umas lanternas antigas que você é obrigado a dar aquela lanterna. Porque faz parte de quê? Da tradição deles ao pedirem o dote. Mas quando não havia aquela lanterna? Era uma outra coisa. E o Diba está mesmo a dizer que tudo depende do tempo. Ok. Que faz todo sentido. Ou seja, o dote não é seguro. Porque sabe quando falamos que a tradição é ciência? Nós explicamos isso várias vezes. A ciência permanece a mesma. Você só percebe que o tempo mudou, você não vai perceber que a ciência fez o quê? Mudou. Percebe? Você só percebe que o tempo mudou. Você não percebe que a ciência também mudou. É aí que você só fala que a ciência que fez o quê? Evoluiu. Ninguém diz que a ciência mudou. Só dizem que a ciência evoluiu. Estamos a perceber, né? Ninguém diz que a ciência mudou, mas dissemos que a ciência evoluiu. Mas os tempos dizem que os tempos mudaram. É mesmo assim, tempos mudam, por isso é que é tangudilo. Explica isso. Sim, na palestra. Sim. A palavra tango vem de tangudilo, que significa mudanças, transformações. Por isso é que ele às 6 horas, o sol das 6 é outro, o sol das 9 é outro, o sol das 12 é outro, das 15 também é outro. Aquilo é mudança. Aquilo é mudança. Mas esse processo de mudança, esse movimento da mudança, né? Esse movimento da mudança é um processo evolutivo. O sol muda mesmo, muda de posição.
Mas essa mudança de posição cria um processo evolutivo. Percebes muito bem o que eu estou a dizer? Perfeitamente. Então a ciência evolui e os tempos mudam. Só que essa coisa que está acontecendo, que já não pede mais gerador, não pede mais não sei o que, não é evolução, é mesmo mudança. Porque vocês amanhã vão pedir cartão Visa ou Bitcoin. Obrigado. Tá vendo? Estamos evoluindo na área da tecnologia. Quem vai ficar analfabeto? Fica mesmo analfabeto porque não conhece as linguagens tecnológicas. Não sabe o que é Bitcoin. Chega numa área e dizem que não faço Bitcoin. Não está entendendo. Logo se tornou o quê? Analfabeto. Numa era digital. Porque os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a ciência evoluiu. E a ciência precisa evoluir. A tradição ela precisa evoluir. A tradição não precisa mudar. Ela só precisa evoluir. Porque a tradição é ciência. A tradição é ciência. Esses dotes hoje que nós damos, né, daquilo, da gerador, da não sei o quê. Sim, as pessoas podem dizer, não, mas lá na nossa aldeia, lá no nosso mato, lá não sei o quê, lá também não preservaram. Lá também perderam muita coisa eles conhecem, mas muita coisa também perderam, porque os hábitos e os costumes podem estar lá, mas como é que eu posso dizer? A ciência, o conhecimento desses hábitos e costumes já não estão lá, porque isso é algo que é passado, não é apenas falando, fazendo, não, mas é algo que é passado de alma para alma. Essa ciência da tradição. Hoje em dia, nos nossos dotes, nós estamos a exagerar. Nós estamos a exagerar. E se perguntar por que colocaste, perguntar no tio, por que você colocou o quintal? Ele não vai saber explicar o porquê que ele colocou o quintal. Depois aquele quintal vai para quem? Esses quintais é que estão a trazer muitos problemas no seio das nossas famílias. Esses quintais estão a trazer situações dentro da nossa família em que o primeiro tio e o segundo tio começaram a disputar porque no casamento da sobrinha fulana deram um fato, mas o outro fato não apareceu. Aquele terreno que está aí, o outro tio disse que vamos cortar no meio, fico essa parte, eu disse não, isso é de família. Quer dizer, começa a criar de situações. E numa sociedade que hoje é materialista, numa sociedade materialista, onde o amor é esgotado no coração das pessoas, ou no ser das pessoas, o tio não se importa pela sobrinha, não visita aquela irmã, mas como sabe que a sobrinha vai casar e ele é o tio que deve fazer a carta, aproveita também já implementar os pedidos dele lá, sem nenhum sentimento para com a sobrinha ou para com a irmã que teve a sobrinha. Então esse tio vai pedir que? Onde não há espírito, onde não há espírito, há matéria. Ou seja, o espírito está aqui, a matéria está aqui, se juntam, formam uma coisa só, mas onde não há espírito, há matéria. Ele está a valorizar a matéria, desrespeitando a continuidade do ventre. Sim. São muitos tios, não liga aquela irmã, não se importa com aquela irmã, não visita aquela irmã, ele só vem resolver problemas. Nem sequer olha a filha. Nem olha aquela filha. A tia até que a sobrinha chegou, veio falar, tio, vou casar, mas ele nem está sabendo. Oh, cresceste, já? Se você viu um tio a falar, quando alguém chega, um tio de família chegar e dizer assim, oh, estás grande, já? Não por razões porque vive distante. Tipo, a quem está nessa província, a sobrinha está noutra província. Mas está na mesma província, um tio está a dizer, oh, cresceste, já? É irresponsável. Porque não acompanha o processo. É irresponsável. Você não, por que um pai nunca diz o filho dele cresceste só de olhar assim? Não, o pai diz do filho dele cresceste. Quando aquele filho conversa com ele ou fala alguma coisa, ele sente e diz cresceste.
Porque o crescimento dele não é o problema dele, não é a tua altura, porque ele está vendo todo o desenvolvimento. Não é a tua altura, mas é a tua capacidade de reflexão. É a tua ciência. É a tua ciência. Então, esse tio é irresponsável. Então, como dizia, esse tipo de tio assim, você, o que ele vai escrever? Qual é o sentimento com que ele vai escrever aquela carta? Ele vai escrever com que sentimento aquela carta? Qual é o sentimento que vai lhe mover a escrever aquela carta? Então a pessoa vai manifestar um comportamento materialista. Aqueles tios que escrevem apenas, só vou escrever porque eu é que tenho que escrever. Não tem diferença, é a mesma camada de tio, é a mesma, como é que diz? Cambada, né? É a mesma cambada de tios. É a mesma cambada de tios. O outro vai escrever porque quer coisa. O outro vai dizer, não, eu não queria escrever, mas vou escrever só porque, pá, para aquela minha irmã não falar porque não, eu que sou feiticeiro da família, ou não sei, vou escrever só a carta. Quer dizer, só escreveu a carta da sobrinha. Nem sabe se a sobrinha vai casar realmente com quem, como é a família daquela pessoa, se é marginal, se não é. Só está a escrever. E essa pessoa vai entrar dentro da família dele, a sobrinha dela vai começar a nascer. Amanhã, a filha da sobrinha, por falta de orientação, porque não sabem quem é o pai, só juntaram com a mãe, com a mãe que é a sobrinha deles. Aquilo vai seguir quê? Nas crianças. Mesmo esses signos astrológicos falam dimbo, signo astrológico, ok? É mesmo só continuidade daquilo que está herdado aqui, está herdado aqui. Você não nasceu teu filho por acaso. O teu filho nasceu de ti porque ele precisava dessa tua linhagem aqui, porque esse teu sangue aqui é o teu código material do teu signo astrológico. O teu sangue é o teu código material do teu signo astrológico. Então, se ele é compatível a você, automaticamente, ou naturalmente, né? Automaticamente na tecnologia, naturalmente ele vai ter que nascer de você, porque você é um modelo portal, é tipo fazer pão, tá a ver? Você mete um pouco de massa e a máquina começa a produzir vários pães. Um grupo de 10 pães é o mesmo pão, porque é a mesma massa. Entendeu? É o mesmo pão porque é a mesma massa. Eu só nasci na família do meu pai. Porque a família do meu pai, de tradição, coça. Já carrega esse código. Está lá no DNA. Se eu nascesse numa outra família de pessoas criativas, eu não seria também o que eu sou hoje, por exemplo. Você nasce naquele pai, naquela mãe. Por quê? Por causa do código. Que vai de acordo com o teu signo astrológico. Eu gosto de dar exemplo de Jesus na Bíblia, para as pessoas entenderem. Porque a pessoa deve entender na base daquilo que ele já costuma quê? Ouvir. E a ver. E a ver. Os magos foram lá e disseram que vimos a estrela do rei de quê? Dos judeus. São duas palavras, estrela e rei dos judeus. Judeus e estrela. Estrela é judeus. Judeus é estrela. São duas coisas diferentes. Mas olha como é que eles se ligam. Vimos a estrela do rei dos judeus. Indicando alguém. Certo. É disseram que nós estivemos assim a fazer nossos estudos, a estudar a natureza, tudo isso. Percebemos que vimos uma estrela brilhar muito forte. Porque cada vez, eu explico sempre aquilo, quando alguém nasce, é um portal que se abre.
E a natureza dá sempre uma linguagem, oferece, sempre que alguém nasce, dá sempre uma linguagem. Ou naquele dia tua tia querendo lhe atropelar, ou naquele dia, ou vai passar águias em cima do vosso teto, ou vai morrer alguém, mas há sempre uma linguagem para te explicar quem está a nascer. Para os grandes magos, isso já é significativo. É significativo. Então Foi o que nasceu, aconteceu. certo? Se deram conta, então nasceu um rei. Mas esse rei está a indicar para onde? Está a indicar para Judá ou Israel. Então, se está a indicar para Israel, logo nós vimos a estrela do rei dos judeus. Logo nós vimos a estrela do rei dos judeus. Porque essa estrela que nós vimos, que é a estrela do rei dos judeus, é uma linguagem que nos mostra que é uma linguagem que nos indica um acontecimento. Mas eu vou fechar essa parte. Só para dar continuidade na questão dos filhos, mas também vou fechar essa parte, porque eu quero explicar na questão dos filhos que o que eu quero explicar na questão dos filhos é que uma família são pessoas que estão ligadas pelo laço de sangue. Logo, se estamos ligados pelo laço de sangue, nós temos mutuamente a responsabilidade de cuidar um do outro, assim como são as horas do dia. Às 3 horas deve cuidar das 6 horas, porque ela não vai continuar a ser 3 horas durante mais que a metade de um tempo. A metade de um tempo é 6, número 6. Porque um tempo é 12, certo? A metade de um tempo. Logo, se eu não consigo permanecer 3 horas mais do que a metade de um tempo, o que significa isso? Mais do que 60 minutos. Eu não consigo permanecer mais do que 60 minutos como um tempo. Porque não fui criado nesse princípio. Às 3 horas sabe que ele não foi criado nesse princípio de continuar a ser as 3 horas mais que a metade de quê? Você deve dar para perceber. Sim. Logo, então, o que ela deve fazer? Ela deve proteger as 4 horas. Porque ela sabe que sem as 4 horas, ela vai contra a própria lei da natureza. E tudo que vai contra a lei da natureza morre. Porque a natureza é assim. A vida é assim. É o pecado contra a lei da natureza. Ou estão a cortar as árvores. Está tudo bem. Estamos a procurar eliminar o maior número de árvores na nossa cidade. Está tudo bem. Alguns até gostam de viver em áreas assim, que não tem árvore, não tem nada, né? Gostam, corta essas árvores, não sei o quê. Quanto menor o número de árvores, melhor. Para colocar condomínio. Para colocar condomínios. Mas está bem. Está tudo bem. Se a natureza nada vive, é você tá tirar pano da tua mãe. Cortar essas plantas é tirar o próprio pano da tua mãe. Porque essas plantas são como a veste da mãe terra. São o cobertor. Sim. E se você tirar o pano da tua mãe, o que, é que vai acontecer? Maldição. Maldição. Se está a ver a nudez, Se a natureza secar, o que vai acontecer? não existe vida. Antigamente diziam o quê? Áreas desérticas são áreas Mortas, praticamente. ok. Sabe por que existe o deserto na natureza? Para te mostrar que a morte também existe. As áreas desérticas são áreas em que a mãe natureza não desenvolveu as plantas. Onde tem água tem planta. Por isso, se você cavar mais aqui a fundo,
Onde tem planta tem água, desculpa. Se cavar mais a fundo, vai encontrar o quê? Água. Onde não tem água é Deserto. deserto. E o que acontece com os irmãos que estão no deserto? Procuram o quê? O que eles procuram? Bem mais precioso. É o quê? Água. É água. É água. Vamos pular essa parte. Para falar do casamento. É muito assunto. É muito assunto. Vamos voltar no casamento. Então, logo esse tio deve entender que o sangue é dele. Ele deve proteger o sangue. Mas ele não vai fazer isso. Porque ele não conhece. Por quê? Sabe, nós somos uma geração de guerreiros. Desculpa, Diba, antes de avançar. O que este tio deve fazer? Porque esta pode ser a dúvida de muitos tios que somente escrevem cartas. Que quando chegam diante da sobrinha, oh, você cresceu. Quanto tempo, hein? E ela falar com tanto entusiasmo. O que o Diba pode dizer para esses tios e como devem buscar a essência, já que perdeu este tempo, mas precisa ser resgatado porque a geração não para de crescer. As sobrinhas continuam a nascer e ele precisa posicionar-se para dar ênfase ao status de ser tio, porque ele é que deve proteger a irmã. A sobrinha é a própria irmã, porque nasceu da própria irmã. A irmã é a mãe, porque é a continuidade da própria geração, por ser a irmã que guarda o ventre. Então este tio, por mais que seja tarde, precisa ser preparado. O que o Diba tem a dizer para esses tios? Dizer algo para esses tios é tipo ensinar alguém que tem mais de 36 anos algo que ele tem que aprender na puberdade. Mas eu acho que eles podem aprender. Vão. A pessoa também que está com 36 anos vai aprender. Sim. Mas só que é algo que ele deveria aprender na puberdade. Por exemplo, quando é que a menina começa a pertencer e perceber que os meus seios também ficam grandes? Eu também menstruo. Isso é que é sangue. Quando? Na puberdade. Na puberdade. Quer dizer que a puberdade, a natureza é maravilhosa. A puberdade te prepara. Ok? A puberdade te prepara para que você possa descobrir o teu corpo. Para depois você saber usá-lo. Quem deveria preparar esses tios? Os pais. Ok. Entendeste a simbologia da puberdade? Sim. A vida é assim. Tudo está inteiramente ligado. Quem deveria preparar esses tios são os pais deles. Mas os pais deles também não lhes prepararam. Logo, se os pais deles não lhes prepararam, eles também não sabem o que fazer. Porque é aquilo que eu dizia, que nós somos uma geração de guerreiros, porque nós estamos a ser mestres de nós mesmos. Pois aqueles que poderiam nos ensinar alguma coisa, não fizeram. Não fizeram. Muitos são os que hoje não conseguem resolver problemas, não conseguem procurar solução nos seus problemas. Então, é complicado. Mas um dos conselhos que nós podemos deixar para esses tios, né? Para os tios que escrevem carta e depois admiram do tipo, que sobrinha, você cresceu assim, ainda está a dizer, essa filha, ainda está a perguntar, essa é filha da fulana com fulano, não sei. Quer dizer, o próprio tio não sabe. Por quê? Primeira coisa é juntar a família. Sabe? A primeira coisa é juntar a família. Procurar conhecer a família. Juntar a família e procurar conhecer a família é um elemento capital. É um elemento capital para que nós possamos saber resolver os problemas.
E vamos nos conhecendo também. Não quer dizer que o tio vai conhecer todos de uma vez, porque o tio também tem a responsabilidade dele. Principalmente hoje em dia, nossas famílias estão muito alargadas, né? E distantes fisicamente E um do distantes fisicamente um do outro. Mas a primeira coisa é juntar, é chamar e juntar. Fulano está onde? Fulana está onde? Ciclano está onde? Todos fazem o quê? Vem para cá. proporcionando reuniões regulares ou periódicos em acordo com todos os integrantes. Mas as empresas reúnem para quê? Identificações de pontos de falhas e melhorias. As equipes de futebol. De igual modo. Os colégios. É a regra. A própria natureza se reúne. Mas nas famílias já não está a existir isso. Os animais se reúnem. Você não vê o momento que chega os cães, se chamam todos do bairro, começam a andar juntos. Ou nunca viram isso? Não prestar atenção, né? Não estão só um dia. Tocam se calhar só não vai naquela reunião por quê? Porque ele não sai muito. Você lhe tornaram, prenderam o cão, lhe tornaram doméstico. Tornaram o cão doméstico. Enquanto ele tinha que fazer o quê? Tem que estar à vontade. Quem deixa sair o cão dele? A minha sociedade Deus não ajuda, né? Você tem medo de deixar sair o teu cão pequeno, atirar uma pedra aí na rua. Porque as pessoas estão na rua, também a cabeça não está nada no lugar. A natureza reúne-se. Mesmo na selva, os animais chegam a um momento que tem que andar aqui. Juntos. Manada. Sim. Até mesmo os pássaros no céu. Se reúnem. Por que as plantas, quando começam a secar para surgirem outras, começam a secar todas juntas? Umas com mais atraso que as outras, mas secam todas juntas. Você fala que as folhas estão a secar. Por que você começa a falar que as folhas estão a secar? Porque elas também se reúnem. É como se tivesse também menstruar para preparar o útero. O útero da... Sim. Vai reproduzir. Sim. Elas se reúnem. Só nós é que não soubemos reunir as famílias. Nós não soubemos reunir as famílias. Nós não reunimos as famílias. Nós podemos estar falando de resgatar a cultura, resgatar isso, resgatar aquilo, mas vai resgatar como? Nem todos os nossos tios também vão nos dar ouvido de uma vez. Por quê? Porque esses também estão muito, como é que se diz? Europenizados. Estão ocidentalizados. Branqueados. Mindelados. Gostei do mindelado. Estão muito mindelados. Então, vai ser difícil, ou é difícil, a luta é grande. Mas é justo. Não é sobre o que você acredita ou deixa de acreditar, não é sobre a tua religião, se você é pastor na tua igreja, isso não me interessa. Se você é líder espiritual na tua igreja, isso não me interessa. Aqui é sobre a família. Logo, você pegou teus princípios religiosos. Você incluiu até no próprio funcionamento de quê? Da família. Quer dizer que você está a ensinar a natureza como é que ela deve agir. Só que também muitas famílias é normal, porque muitas famílias não agem hoje em dia como tem que ser. Então cada um começa a trazer suas próprias ideologias. Então, para esses tios, conforme estamos a dizer, a primeira coisa é reunir. Mas vamos no ponto principal, que é o casamento. Sim. Para não... Porque é importante desmistificarmos os tipos de casamento para que as pessoas não confundam e digam que o Diba é que nos instruiu. Sim. Que passou esta dica. Sim. Já disse que não estamos a tratar aqui do casamento da conservatória, porque isso aqui é de acordo... É o mindelado. É o mindelado, é de acordo com o sistema político. Ok? Isso aqui é o registro. Vocês vão lá no Estado e fazem o quê? Registro a saber, não, temos X número de casais. Até os que vieram antes de nós não sabiam que isso existia. Sim. Mas, há uma coisa. Os líderes das aldeias Já tinham. já sabiam que vocês são casados.
Ou seja, os líderes da cidade, porque vamos dar exemplo, a aldeia é algo muito fechado. Nossos ancestrais não viviam sem aldeias, tinham cidades. Tinham cidades. Por isso é que existiram reinos. Sim, os líderes, os representantes, por exemplo, o que acontece? Estamos aqui. Estamos aqui sentados, porque eu quero explicar algo, para as pessoas lá em casa não pensarem assim, tipo, estamos a falar de conservatória como se a conservatória fosse algo que É mau. é mal. Não, a conservatória não é má. A conservatória não é má. Só que os tipos de caminhos ou funcionamentos que nos levam até a conservatória, que nós usamos para nos levar até a conservatória, é um processo muito burocrático. Percebe, né? Que acaba deprimindo muitas famílias quando estão no ato de separação. Sim. Muitas vezes. Sim. Por um lado, tem razão, o Estado tem razão. Vocês querem casar sim. Querem casar sim. Tem certeza? Tem certeza sim. Então, assim, eles são casados. Nós só vamos resistir que são casados, porque nós precisamos ter uma estatística de quantos casados nós temos no país. Porque existe um departamento que trata de assuntos de quê? De família. Mas isso também que mostra a seriedade do próprio país, né? Sim. Diante dos outros países também. Sim. No que diz respeito às relações internacionais. Certo. Então esse lado aqui nós entendemos muito bem. Só para não entrarmos a fundo. Mas mostra-se logo que entendemos muito bem. Porque mesmo antigamente era necessário, quando as famílias se juntarem, eu já vou explicar mesmo aqui o que é o próprio casamento a ser feito. Quando as famílias se juntavam, o chefe da cidade ou da aldeia ou que lá, vai ter o representante dele dentro daquele meio. Fora as famílias. Eu sou tio do homem, você é o tio da mulher. Nós vamos nos juntar. Mas vai ter também os representantes, por exemplo, do chefe da aldeia, da tua cidade, da cidade dela. Se vocês são de cidade diferente, por exemplo, tem que estar lá, porque esses são bangs, são testemunhos. Testemunhos, exatamente. Então quer dizer que vou usar a expressão administrador. O administrador também vai ter o quê? O testemunho dele. Sim. Também lá para testemunhar. Mas ele faz já o registro lá. Sim. Não é mais nós começamos a dizer é o conservatório, para esperar a bicha, não. Porque aí está a evidenciar-se e a concretizar-se a união de duas famílias. Sim. Que vai tornar-se uma. Quer dizer, as testemunhas sempre existiram, sempre vão existir, e o Estado sempre vai existir. Como porque testemunha. Mesmo naqueles tempos, o Estado era a própria família. O Estado é formado é o próprio chefe da família. Exatamente. E a família deve estar muito bem estruturada. Certo. Mas na aldeia também tem representante, então ele também vai lá. Quem vai casar? Filho do teu fulano? Vamos lá. Mas eles vão falar, chefe fulano também está aqui, é chefe da aldeia X também está aqui. E está como testemunho. Então isso nada demais. Não tem nada demais nisso. Mas a questão aqui que não se cala é qual é o casamento a ser feito. Falamos do dote, né? Do dote exagerado. É dote exagerado. Porque hoje pedem-se coisas absurdas. É por isso que os homens estão têm coragem de começar a espancar. As mulheres depois falar, eu te casei. Mas isso também não seria muita imaturidade da pessoa que age dessa forma? Achando que a pessoa foi comprada só pelo facto de você ter... Mas para quem lhe ensinou que comprou? Aprendeu onde? Assim, a própria dinâmica da sociedade e a distração de que realmente é o sentido que fez com que essas pessoas se juntassem e que faz com que essa pessoa aja dessa forma. Entendemos. Por isso que eu pergunto é onde é que ele aprendeu? Quem lhe ensinou? Não teve tempo, talvez os pais não tiveram tempo de preparar. Por isso é que perguntamos, onde é que ele aprendeu que não, esse foi para falta de moralidade, né? Falta de moral. E dele pensar que comprou a mulher. Onde é que ele... Porque é aquilo que dissemos, as crianças aprendem, os filhos aprendem falando ou não falando, direito ou indiretamente. As nossas ações são lições de vida para eles. E pode não ser até diretamente dos pais, como exemplo. Mas onde é que ele aprendeu? Na sociedade. Sim.
Por isso que estamos a falar, esse tipo de casamento faz parte de quê? Parte da família e parte de toda, porque a sociedade é um conjunto de quê? De famílias. Faz parte da sociedade, faz parte de toda a sociedade. E isso é culpa de toda a sociedade. Mas aqui estamos a voltar nos pontos das famílias. Isso é culpa de quem? Dos chefes da família dele. Mas a culpa dos chefes da família tem muitas vezes deve-se à visão de casamento que nós temos hoje. Há muita gente mesmo que acha que porque deu dote da mulher, ele pode espancar a mulher, pode... Aquelas expressões, está a ver? Do tipo, mostrar que eu te dei dote, eu te casei, eu não sei o quê, está a ver? Nós conhecemos isso. Alguém mostrou um vídeo, um homem a dizer da mulher: eu no dia que te encontrar com outro homem, pegou algo na mão. No dia que eu te encontrar com outro homem, a mulher pediu para desculpa. Não, nunca vou fazer isso. Ah, eu te casei, dei não sei o quê, pediram fato, pediram não sei o quê, pediram não sei o quê, eu dei. E as pessoas estão a normalizar a partilha desse tipo de conteúdo. Desse tipo de conteúdo. É isso que faz com que a mulher lhe traiu, pegou a mulher, lhe meteu dentro de uma fossa, deitou-lhe chívia. Ouvimos um caso há tempos atrás. Até nem dá para falar sobre essas questões assim, não... porque atropela a moral. A moral. Mas o que leva a isso? É um sentimento de domínio. Não estamos aqui ainda a ver a questão... Sim, não estamos a ver ainda aqui a questão emocional, emocionalmente, não. Sim. É mesmo uma questão de egocentrismo e domínio, é mesmo um sentimento de domínio. Do tipo, eu casei, te dei os dotes. Então você está aqui para ser submissa. Não é sobre isso. Casamento não é sobre isso, não é sobre você casar a mulher, é sobre vocês casarem-se. Porque existem permissões familiares. Certo. A pessoa não casa a mulher, eles casam-se. Em que Congo é que? Cuela. Em Choco é que? Cuela também. Casamento? Pô, deu branco aqui, mas casar. Sei. Sim, vou. Depois vai ver. Sim. Esse está aqui. Cuela dele significa que vai se juntar, precisa se juntar. Cuela, ele tem que se juntar, que ele não fica assim. Esse também está aqui, precisa fazer o quê? Se juntar. Cuela, esse é cuela, esse é cuela. Vocês falam cuela, ngana. Se você for casar, o que significa for casar? Se você for se juntar. Quer dizer que a outra pessoa também precisa fazer o quê? Se juntar. Acho que é Kurhatissa, eu tenho que confirmar, mas é Kurhatissa. Depois sim. Agora, quando você junta assim, torna-se um. Quer dizer que vocês casaram, é que você fala casamento. Que 1 mais 1 igual a 1. Sim. Mas depois quando vem um outro se torna 2. Percebe? Assim vocês se casaram-se. Não é que você lhe casou, vocês casaram-se. Houve um acordo sim. No astral. Sim. E no físico. Sim, porque testemunhas sentaram, famílias sentaram. A tua mãe precisa sentar, no momento que a tua família esteve lá. Já tá bom. Percebe-se, né? Sim. Então, quando nós falamos sobre essa intenção do dote, há de se ver, há de se prestar muita atenção. Também estamos a incentivar a sociedade a pensar do tipo, olha, não está vendo? Falaram que é muito exagerado, todo tio me cobrou muita coisa exagerada. Não estamos a... É para levar as pessoas à reflexão. Mas uma reflexão que leva a mudança, planos de mudança, porque o tempo não é estático, ele muda. Então, nós precisamos também levar essa mudança. Se o meu tio faz, eu sou jovem, amanhã quando eu assumir a liderança da família, eu posso mudar esse quadro. Ou eu posso começar a falar agora com meu tio para mudar esse quadro. Ou nos meus filhos, ou na minha filha, eu posso começar a mudar esse quadro. A simbologia do casamento é algo muito simples. Eu vou explicar e vocês vão entender isso onde? Na própria natureza. Porque o casamento é de quê? É da natureza.
O casamento é da própria natureza. O casamento é da própria natureza. Então, nós precisamos aprender a mudar esse quadro. Nós precisamos mudar esse quadro. E não, nós pedimos dote assim, porque nós somos de não sei se aonde, de não sei... Você conhece a tradição? Se for nos explicar o simbolismo disso que você está pedindo aí, dote na natureza, como é que a natureza pede dote? Porque tudo que existe, tudo que nós somos está na natureza. Por exemplo, os Congos, se alguém dizer eu sou do Congo, está a dizer que eu sou alguém que os meus fundamentos de vida são de acordo com a própria natureza. Eu me movimento no espaço assim como o Sol. Eu me movimento no espaço assim como o Sol. Eu ajo no espaço assim como o Sol. Eu dou luz assim como o Sol. Mas também posso manifestar trevas, porque assim como o Sol se põe, eu também posso manifestar as trevas. Isso também para corrigir aquelas pessoas que acham que só, uma pessoa que manifesta ira ou alguma coisa não é um ser espiritual. Mas isso é um outro ponto. Então nós precisamos entender isso, que o casamento, o dote não é o casamento. Então, o casamento não tem nada a ver com esses dotes que pedem por aí. Casamento é um acordo entre duas pessoas. Essas pessoas elas estão num acordo. E esse acordo envolve as famílias. Muitas das vezes, nos tempos antigos, era a mãe ou a família, né? Nesse caso, que escolhia. Muitas das vezes o pai, né? O pai ou a irmã do pai é quem escolhia a mulher que o filho vai casar. Ok? Mas os tempos mudam e o conhecimento evolui. Os ancestrais deram isso como uma alternativa, mas não disseram que é o único caminho. Ok? As pessoas podem ficar, por exemplo, que vocês quiserem ficar, mas você não pode informar nos teus pais que, olha, eu vou casar. Você não pode informar nos teus pais. Não é sobre informar aos pais que você vai casar, é sobre você questionar aos pais. Hoje nós informamos, o filho prepara tudo, depois só vem falar no pai dele, pai, eu vou casar. Epa, nossa geração, né? É a nossa geração. Isso está bastante violento. Yeah. Digo a violência moral, porque isso aqui é violência dos valores. Sim, é violência de valores. Eu vou casar. Tá bom, tu vais casar. Tá tudo bem. A tua família conhece essa moça? E a família da moça te conhece? Quando falamos conhecer, é conhecer sobre o que você faz, sobre o que você pensa, sobre o que você é, se eles estão de acordo a esses princípios ou não, se eles estão de acordo que isso bata certo ou não. Então, nós devemos olhar para essa questão como um problema geracional. Precisamos olhar para essa questão como um problema geracional. É um problema de geração. Agora, o que é o casamento? O que é o casamento realmente? O casamento na verdade, conforme dizia, a união entre duas pessoas que se concordaram, vão ficar juntas. As famílias concordaram, porque casamento deve envolver sempre família, seja você tem um ou dois familiares apenas, mas é a tua família. Então o casamento deve envolver sempre a família. Todo casamento deve envolver a família.
Você não pode estar alheio, que você não conhece a mãe da moça, você não conhece o pai da moça, você não conhece o irmão da moça, você não pode estar alheio, você precisa conhecer. Conversar com a família. E agora, se o dote é exagerado, o que é que se dá realmente? O que é que se dá realmente no casamento? O que é que acontece na natureza entre o sol e a lua? Um casamento. Um casamento, né? Sim. E o que é que o sol dá na lua? O fogo. Olha, sabias O calor. sabes que o brilho da mulher é a força do homem? Porque o sol é a luz O brilho da mulher é a força do do homem. homem. O brilho da mulher é a força do homem. E o brilho do homem é o amor da mulher. Conforto. O homem não precisa da força da mulher. Força porque não, procurar pão, procurar não sei o que, não. Podes procurar, podes nascer, porque há quem nasce criativo, há quem nasce com divergências de qualidades. Ok? Mas o brilho do homem depende do amor da mulher. O conforto que essa mulher passa para esse homem. Mas o brilho da mulher vai depender da força do homem. A confiança que esse homem passa para essa mulher. Não é sobre o número de cremes que você usa ou deixa de usar. Ou os cosméticos que você se prepara. Não, brilho não é sobre isso. O brilho não é sobre isso. Então, logo, o sol dá à lua os raios solares. Os raios solares é que provocam a luz da lua, porque a lua não tem uma luz própria. A lua não tem luz própria. A lua precisa dos raios solares para que possa emanar ou emitir, para que possa emitir luz. Isso é também o simbolismo da própria existência do casal. O homem dá o sêmen e a mulher transforma esse sêmen em criação, em humanidade, em luz. O simbolismo do casamento também é o mesmo. O casamento do Sol e da Lua não tem testemunho, não tem testemunhas aí no universo para ver, tipo como pai e mãe. Não, é o Sol e a Lua apenas. Mas quem testemunha isso aqui é a própria existência. Ou seja, o tempo e o espaço são testemunhas dos raios solares que são transmitidos do Sol para a Lua. Então, esse tempo e espaço são teu pai e tua mãe, ou seja, a tua linhagem paterna e tua linhagem materna. Representam o tempo e o espaço. Então, mesmo no casamento, eles estão representando o tempo e espaço, por quê? Porque eles são para ti a tua lua e o teu sol. E sendo eles a tua lua e o teu sol, eles também fazem essa transição. Porque você é a lua, ele é o sol, vocês são tempo e espaço.
a minha família é o sol e a tua família também é a lua, porque a mulher é a lua, né? A mulher é a lua e eu sou o sol. A minha família é o sol, né? O meu sol, ou o sol, e a tua família é a lua. Então o processo vai ser o mesmo. Já que eu dou o sêmen para que você possa dar criação, eu deixo o dinheiro para que você possa fazer comida. Ou seja, o homem alimenta a casa. O homem alimenta a casa com sua força. E a mulher cuida da casa, ou cuida da casa, que nesse caso cuida da força do homem com o seu amor. A mesma coisa no dote. O dote é um simbolismo onde a família do homem vai dar a sua força, vai mostrar a sua força, e a família da mulher vai valorizar essa força com amor. Ou seja, o dote é pegar um pouco, pegar um valor, por exemplo, né? O mesmo sistema que acontece em casa. Pegar um valor, $300, entregar na família da mulher, e a família da mulher vai preparar a comida e o local em que vão nos receber para que nós possamos nos encontrar entre famílias e entrar num acordo para que haja o casamento. A festa vai depender da vossa condição financeira, isso sempre dependeu, mesmo nos tempos mais antigos. Mas a base é sempre a família da mulher dar, ou a família do homem dar à família da mulher, né, uns 300, não sei quantos dólares, ou kwanza, 300 kwanza, 300 mil kwanza, ela vai preparar, a família da mulher vai preparar a alimentação, vai preparar o local para receber a família do homem, onde os responsáveis da família vão sentar e vão acordar junto das testemunhas, conforme falamos lá no sol, junto das testemunhas que vão vir do lado da mulher, do homem a casar, e assim vai haver o casamento. Assim vai haver o casamento. Não são sobre os dotes, milhões de kwanzas, os milhões de hectares que se pede hoje em dia. Hoje as pessoas olham para eles tipo, eu formei minha filha, preparei a minha filha, então esse gajo que vai vir tem que me dar uma casa, tem que comprar um carro, tem que fazer não sei o quê. Não. Se você acha que você preparou a tua filha para ter uma vida muito estável, muito boa financeiramente, você não quer que ela se junte a uma pessoa financeiramente inferior, isso mesmo na tradição é normal, acontece. Você tem que ver quem podem ficar juntos, porque é sobre preservação, é sobre propósitos. Não é qualquer pessoa que vem, quer entrar na tua família, entrou na tua família, quer ser parte membro da tua família e você deve deixar porque as pessoas se amam, é um amor genuíno. Não. Então o casamento é sobre isso, é sobre um ato simbólico. É sobre um ato simbólico, porque o mais importante é a união de fato. É a união que vai existir entre as famílias. Essa união que vai dar continuidade nos filhos e nas filhas que vão nascendo. Então, o que as pessoas chamam de apresentação, que é o momento em que a família do homem coloca um dinheirozinho no envelope, porque hoje em dia é um dinheirozinho no envelope para poder dar, que não se sabe se esse dinheiro vai aonde, se fazem o que ele quer, se é qual tio que recebem, se os tios dividem como esse dinheiro, mas que esse dinheiro no envelope iria servir, é que serviria como dinheiro que a família da mulher vai usar para poder preparar a vinda da família do homem, recebê-los, valorizar a força deles que meteram naquele envelope. E os tios vão se encontrar, vão conversar, vão acordar. Esse é o casamento, mas hoje isso tornou-se o noivado. Hoje nós chamamos o noivado, né? Fazer a apresentação é o noivado, mas isso é o casamento.
Todo o resto são acessórios. Casamento da igreja não existe, nunca existiu casamento da igreja. Casamento é união entre pessoas, entre famílias. E o universo, como você com testemunha, outros podem dizer, não, Deus está lá a testemunhar. Não existe casamento da igreja, porque a igreja tem que abençoar, porque você hoje pode ir nesse pastor para abençoar. Amanhã mudaste de igreja, foste no outro pastor, mudaste de pai espiritual. Quem pode abençoar o teu casamento hoje é uma pessoa, e quem pode abençoar o filho do vosso casamento amanhã é outra pessoa. Logo, não faz sentido nenhum. O casamento é sobre as famílias, e a bênção dos filhos também vem de quê? Das famílias. Quem deve te casar é o teu pai e a tua mãe. Nesse caso, existem aqueles que já são órfãos. Quando falamos pai e mãe, estamos a falar de família. A família da tua mãe, a família do teu pai, os que estiverem presentes são esses que vão te casar. Quem pode abençoar amanhã o filho é você e a tua mulher, que foram casados pelas vossas famílias, receberam a bênção das vossas famílias, casaram-se, e você e a tua mulher podem abençoar vossos filhos. Mas hoje as pessoas casam numa igreja, e depois quem abençoa o filho deles também é outro pastor numa outra igreja. As pessoas casam numa igreja, quem vai abençoar o filho é pastor numa outra igreja. Mas é você o pai, essa é a mãe que vai abençoar teu filho, mas é pastor, porque não é unção, é o homem de Deus. E você então é homem de quê? A bênção dos filhos está na mão dos pais. A maioria eu repito e vou repetir, a maioria das crianças que foram abençoadas pelos pastores, hoje são humilhantes, hoje são moralmente, como é que eu posso dizer? Qual a expressão que eu posso usar? São moralmente perdidos. Alguns em maior grau de consideração, alguns em menor grau. Mas muitos deles nem têm valores morais. Mas foram abençoados pelos pastores. Por quê? Porque os próprios pais emocionalmente reduziram o poder deles de paternidade. Deram isso ao pastor. Logo, esse poder de paternidade não vai fazer efeito nenhum na vida da criança. Esse poder de paternidade logo não vai fazer nenhum efeito na vida desse filho. Porque vocês reduziram a consideração do vosso poder de paternidade. Vocês reduziram a consideração do poder de paternidade. Logo, você não tem nenhum poder. Por isso é que a paz, o filho está a cometer, mas está a conversar com o pastor dele, para o pastor para ver se faz uma oração, para ver se o comportamento do filho muda. Que seus pais reduzem o poder de paternidade, confiam isso. Porque um pai que pega filho dele e vai dar no pastor para abençoar, vai fazer o quê? E ainda vão lá pai e mãe, ainda por cima. E levam mais envelope, levam no pastor. Quer dizer, estamos aí buscar a bênção do nosso filho na mão de quem? Imbecis. Poças, pá, até me doeu no coração. Xi. Até me doeu no coração. Tem que buscar a bênção do teu filho na mão do pastor, ainda levas dinheiro no envelope, quer dizer, para selar a bênção do pastor. E ainda estás consciente que quem abençoou meu filho foi o pastor fulano. E esse filho só vai se considerar que foi realmente abençoado se um dia também vier ser pastor, eu começar a dar dízimo na igreja. Porque se perguntar nos pastores, quais são as chances que vocês já abençoaram? Se calhar para a criança tentar lhe passar aqui já é um moço, ele nem sabe que já abençoou aquela criança. Porque ele acha que abençoar é trabalho, é profissão. Abençoar a criança é profissão. Ele acha que abençoar a criança é profissão. Então, conforme eu disse e vou repetir, casamento não é sobre os dotes que você dá. Quem dá os raios solares na lua, quem dá os raios na lua é o sol. Os raios que saem do sol vão para a lua e que provocam essa luz noturna que vem na lua. Ok? E o simbolismo é o mesmo. O homem dá o sêmen na sua mulher e a mulher faz com que esse homem dê a quê? Tenha quê? Família, filho. Quem alimenta a casa? É o homem. Independentemente do dinheiro que a mulher tiver a trabalhar, mas o dinheiro que vai alimentar a casa. Até quem não conhece tradução entende que isso faz parte da nossa moral. Você não consegue.
Que a mulher que está tirando de vez em vez, você não consegue. Quem consegue é psicopata. Você vai sentir a responsabilidade de deixar alguma coisa. Porque assim é a lei da vida. Você é o sol que passa os teus raios à lua e a lua transforma esses teus raios em quê? Em criação. Você dá força e ela pega essa força, transforma com amor. Você dá o sêmen e ela transforma isso e te dá um filho. Você dá o dinheiro e ela transforma isso em alimentação. Para alimentar quê? A família. Do mesmo jeito no casamento. A família dela representa o poder feminino, a tua família representa o poder masculino. Então, logo, você vai dar o quê? Você vai dar um valorzinho, que vai servir, né, de símbolo, essa simbologia do toma lá da cá, essa troca do toma lá da cá. Você deixa o valor na família da mulher, aquele dinheiro que mete no envelope da apresentação. É o dinheiro que vocês deveriam estar a dar, que é para a família da mulher preparar a vossa vinda. E com a conversa dos tios, na presença das testemunhas, vocês vão concluir alguma coisa. Ok? Então, é mais ou menos isso. Nós podemos falar um pouco sobre o casamento por hoje. Há muita coisa aí, mas isso aqui é para passar ainda a ideia do exagero que estamos a fazer. Casamento tem simbolismo. Aquele dinheiro da apresentação, eu coloco lá 300 mil, 400 mil. Vamos entregar na família da mulher. A família da mulher vai tirar aquele dinheiro que vai preparar aquela festa, comida, tudo que nós vamos comer, para nos receber. É o mesmo simbolismo, quando vocês estiverem juntos, você homem vai tirar dinheiro do teu bolso, vai deixar para a mulher cozinhar. É o mesmo simbolismo do sol e da lua, que o sol pega os raios dele, dá na lua para poder provocar luz. É o mesmo simbolismo que você pega o sêmen, dá na mulher e ela transforma aquilo em quê? Em filhos, em gerações, Em amor. em amor, harmonia. Então, até no casamento é a mesma coisa. Simbolismo mantém, está na natureza, é a mesma coisa. Toma lá. Dá cá. É assim. Não é você pedir quintal, terreno, não tem nada a ver com isso. Não é sobre pedir essas coisas, não tem nada a ver mesmo, não tem nada a ver. É sobre o simbolismo. Eles deixarem alguma coisa, a família da noiva cozinhar alguma coisa, preparar a... Você fez, depende da condição financeira de cada um. Porque aqui no envelope dele vai meter 1 milhão. Você não pode falar que ele meteu exagerado. Se esse é o nível do simbolismo dele, está tudo bem. Quem também achar que não, eu vou conseguir no máximo 200 mil para poder meter, está tudo bem. Mas é o valor que a família vai fazer quê? E não comecem a inventar as coisas, vocês são mora pobre, começam a procurar casamento grandioso. Vocês são mora pobre, mas querem fazer casamento do tipo 3D, 4D, 5D. Não façam isso. O casamento é uma linguagem a exprimir o nível também de cada um. Você vai em casamento e você vê o cenário em casamento, você pensa tipo essa família aqui, os carros emprestados para poder fazer o casamento, você vê que, pô, esses gajos aqui estão podres da massa. Mas não. É mesmo só a vaidade dos tempos. É mesmo só quer dizer, o casamento perdeu peso, perdeu valor. O casamento não tem mais valor. Hoje a pessoa acha que casamento é ela ir lhe maquiar e comprar o vestido dela branco, lhe darem um buquê, meter não sei o que, um lenço, chamar as amigas para ver que ela casou, procurar a melhor decoradora na internet. Esse dia aquela moça que está batendo a decoração que bateu no casamento da minha amiga. Quer dizer, casamento perdeu valor. Por isso é que estamos a nascer essa geração de humilhantes, de bad boys. Estamos a nascer uma geração de bad boys. Por quê? Porque o casamento já perdeu o devido valor. Obrigado.